começando a vir, só que chega ali, podendo daqui, fazer uma fala deles aqui. Aguardamos então, vamos protocolizar agora, os senadores já chegaram e em seguida nos deslocaremos ao encontro com o Dr. Pelé. Mana, querida, eu não posso falar agora, tá? E aí? Eu te ligo. Entramos do lado, passamos por um desse. É porque é o ingresso que o protocoliza primeiro que nós vamos lá. Ele disse que vocês podem. Você precisa entender que senador protocoliza lá. Então vamos direto pra lá. Mas a gente já se faz pra lá agora, pra gente podia ver. Tá. Senadores da oposição fazendo as suas últimas assinaturas no requerimento para ser feito um protocolo formal. Bom, então vamos lá. Leva pra lá ou faz aqui? O que vocês preferem? Tanto faz. Pra lá, né? Então vamos. Vamos protocolar, O protocolo pra lá. fazer o protocolo lá com... Eu não tenho crachá. Vanessa, vamos só falar aí com a imprensa. Ele disse que aqui já sai com um número, tem algum. Ela leva o protocolo pra lá, é o que ela tá dizendo, que lá também tem número. Ela disse que leva o protocolo pra lá. A gente vai andar um pouquinho só. Vamos, sem problema. Claro. Agora, é o carro da senhora e do senhor que estão aqui, porque eles podem ir para a garagem. Está autorizado para entrar na garagem. O motorista é mais fácil para pegar os senhores. Então vamos. Quem que é o motorista? Minha gente, Vamos só botar uma foto aqui. atravessar esse cadastro. A placa da PGR, a placa. Não, tá ótimo aí. Aqui, ó, pega aqui, gente. Os senhores estão indo para onde agora? Bom, agora vamos ter um encontro com o Dr. Pelela, que conversará conosco em nome do Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. E iremos protocolizar esta representação, que é uma representação contra o senhor Michel Temer, presidente da República, e contra o senhor Wellington Moreira Franco. O objeto dessa representação é que a Procuradoria-Geral da República investigue o senhor presidente da República, o senhor Wellington Moreira Franco, pelo crime de obstrução à justiça. Para nós, resta caracterizado que, a partir do momento que esse senhor foi nomeado ministro de Estado, após ter sido citado 54 vezes na Operação Lava Jato, a intenção de sua nomeação foi claramente para que ele adquirisse o foro privilegiado para fugir das investigações da Vara Federal de Curitiba. Não é isso, senador? Exatamente, Vanessa? é isso aí, viu, gente? O senador Randolfo já explicou. Eu apenas quero acrescentar o que nós já havíamos falado. Além dessa ação, existem outras ações, no caso, mandatos de segurança, que pedem a suspensão da nomeação e da posse de Wellington Moreira Franco no Ministério de Michel Temer. E o que nós queremos com isso é o tratamento igualitário, porque quando o presidente Lula foi nomeado, ele sequer pôde assumir, exatamente por essa justificativa de que ele estaria burlando o Poder Judiciário, obstruindo as investigações a partir do momento em que mudaria de foro e passaria ao foro privilegiado, né? Então, apenas o mesmo tratamento para dizer que, de fato, a justiça no Brasil faz justiça e não tem lado, ela trata todos de forma igual. É isso que nós queremos. Uma questão de assimetria. Não é possível tratar uns diferente de outros. Então a lei, os princípios éticos, tem que valer para todos. Finalmente, o Brasil é uma república e a gente tem democrática, e a democracia tem que ser aplicada em todos os momentos. E é inaceitável que se aplique em um caso e não em outro. Então essa é a vontade desses parlamentares que estão pleiteando junto à PGR. Até porque muita coisa já foi desigual. Os vazamentos das investigações já se deu de forma absolutamente desigual, seletiva. Chegou a hora de nós começarmos a cobrar
efetivamente igualdade no tratamento de todas as questões. Tudo bem. Ok. Os repórteres vão fazer uma pergunta agora para os senadores. Estão montando aqui o equipamento. Por gentileza, pode. Vamos lá. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Aí, deixa eu só acertar. Também estou. Quer vir aqui para cá? Aí, pronto. Onde quiser, tá? Tá, peraí. Quem vai Só um perguntar? minutinho. Mesmo pergunta. Tá vendo o áudio aí? Caiu o sinal. Vocês vão lá Agora acreditar não, na pergunta logo. tecnologia. Ele tem que responder logo. Que é pra gente logo. Agora sim. Agora vai. Então, senador, esse argumento da similaridade, do caso do ex-presidente Lula e agora do ministro Moreira Franco, vai ser o principal ponto que vocês vão argumentar para o procurador-geral? Não, com o procurador-geral, o argumento é que está ocorrendo crime de obstrução à justiça. Junto à PGR, nós estamos deixando claro aqui que a intenção da nomeação do senhor Wellington Moreira Franco, por parte do presidente da República, foi retirá-lo do foro de investigação de Curitiba e dar a ele o foro privilegiado, com o status de ministro. Claramente isso caracteriza obstrução à justiça. Em relação à nomeação para o cargo, nós, a oposição, diferentes parlamentares da oposição, estão movendo ações populares em todo o país. No nosso estado, meio de São do Capiberibe e do Amapá, tem pelo menos 3 ações populares protocolizadas, em Macapá, em Laranjal do Jari e no Oiapoque. Da mesma forma, ocorre em outros locais. Essas ações populares visam, aí sim, a anulação do ato, porque, no nosso entender, fere a moralidade administrativa. Qual que é a expectativa de vocês com relação tanto a essa ação quanto às ações populares? As ações populares, para nós não resta dúvida que um princípio da moralidade administrativa foi violentado. E sendo violentado, a ação popular tem que ser atendida e, portanto, tem que ser anulada a nomeação. Aqui, junto ao Procurador-Geral da República, é que o procedimento de investigação ocorra contra o senhor Michel Temer e contra o senhor Wellington Moreira Franco. O senhor Wellington Moreira Franco foi citado por delatores na Operação Lava Jato 54 vezes. Inevitavelmente, ele vai ser objeto de investigação. Está claro, está caracterizado que a intenção de nomeá-lo é para que ele obtenha o foro por prerrogativa de função. Obrigado, senador. Os senadores agora vão ser recebidos pelo chefe de gabinete, o doutor Janot, para ser feita a entrega formal do documento. Tu pegou o Lice? Parabéns aí. São os apelidos de Brizola. Tinha um senso de humor extraordinário, uma perspicácia para Não tem como fazer imagem lá ou não? Em do gabinete? É, com eles entregando lá para o chefe? Não, vai ser permitido. Oi? Vocês vão ficar no térreo do ar. Ok. Só algumas. Mas o apelido que davam para ele era esse mesmo, né? Tá bom. Térreo do ar. Perfeito. E ele é a cara de um gato agora. Esse é o país dos privilégios, né? Quer dizer, o cara é citado 120 vezes, tá tudo certo, né? O outro. Nem investigado é. O outro não era investigado, certo? Ele não era época. Não era, não. Não, ele não era réu. Eu acho que ele já era, não era réu ainda. Nem investigado ele é. Nem era investigado. Não era investigado. Gente, hoje vamos voltar à medida provisória da EBC. Senador, Meu cabelo tá Nós passamos. Como falado com a assessora da PGR, nós fomos convidados a ficar na portaria enquanto os senadores vão ser recebidos pelo chefe de gabinete. tem? Não, nós vamos por aqui. É melhor passar pela segurança. Eu já estava certo, porque eles estão vendo o hotel perto.
Então, estamos nos dirigindo agora para o gabinete do Procurador-Geral da República, o chefe de gabinete do Procurador, o doutor Antônio Pelela, deverá nos receber lá, onde iremos lá protocolizar a representação. Não é isso, Capi? É isso. Falar aí ao vivo. Esse país é o paraíso dos privilégios. Para uns pode, para outros não pode. Tem que valer para tudo. O princípio ético tem que valer para todo mundo. E esse é o nosso objetivo. É demonstrar que há obstrução da justiça num caso e no outro. E vamos aguardar uma posição da justiça. Já vou corrigir. Então, vamos subir agora com o doutor Eduardo Pelela para protocolizar a representação. Estamos subindo aqui para levar a nossa representação e, além disso, defendê-la frente ao procurador. Ok, vamos aguardar aqui fora, já que fomos convidados a ficar à espera aqui embaixo, não podemos registrar esse momento. É tudo de máquina ali. Pessoal, tudo de máquina. Não pode. Não, tá fazendo ao vivo. Tem gente fazendo ao vivo lá. Se não pode, não pode ninguém. Tem duas meninas com a máquina lá. Pra não deixar. Lá não. Deixa eu te mostrar aqui. Não, só um momento, Olha só ali, vou chamar. olha ali. Não pode passar não. E aí? E aí? Eles não vão subir, senhor. Assessor vai aguardar, pode entrar, assessor, Posso entrar imprensa aqui? só aí fora. Eu não sou assessor. Obrigado. Vou passar só um material aqui. Pô, cara, você fica com ele aqui, eu fico. Seu assessor também. Sou assessor, eu já tô subindo, cara. Senão. Cadê a equipe? Não é isso. Informado que fazemos parte da assessoria, conseguimos adentrar o prédio. Agora vamos ver se vamos conseguir registrar o encontro. Segundo a assessoria, Vai ter que levantar mesmo, então deixa eu levantar a Se alguém quiser sentar. Bom, tem isso, mas o erro de coordenação foi meu. Não, mas toda a vida a gente protocolou lá. Não é? É lógico, nós toda a vida protocolamos lá. Ah, mas o protocolo do Procurador-Geral é um pouco diferente. Deve ter sido isso. Porque o Procurador-Geral é tipo uma unidade diferente, sabe? Como é maior o gabinete, tem outro tipo de protocolo. Aí falamos no bloco B. Quer dizer que erramos sempre. Não se preocupe. Bom, deu tudo certo. Eu estava indo atrás já, não sabia onde é que era. Eu peguei meu terno e já estava indo lá. Eu não sabia onde é que estava. Doutor Pelela, primeiro, obrigado por nossa atenção. Né? Trata-se, o Procurador-Geral está no Supremo, tem um compromisso oficial lá, uma recepção na Argentina. Sim, está tendo agora hoje. Está lá no Senado também. Não, o presidente chegava 3h15, acho que no Supremo, estava até as 4h. Mas assim, passo nossos cumprimentos ao doutor Janot, né? Sentimos mais do que contemplados e representados, sendo recebidos pelo senhor. Queremos pedir desculpas pelo desencontro com o cerimonial. Deixamos as moças aí do cerimonial andando um pouco mais, né? Mas vai agradecer então a atenção. Se trata, doutor Pelela, de uma representação que nós estamos protocolizando, né? Vamos, na verdade, até pelo equívoco, vamos deixar para protocolizar aqui, com o senhor para encaminhar. Se trata de uma representação contra o senhor presidente da República, Michel Temer, e contra o senhor Wellington Moreira Franco. Né? Essa representação é a interpretação de nós, senadores da oposição, além de mim, senador Vila Verde, senador Capiteirinho, senador Lídice do PSB, senadora Vanessa, do Partido Comunista do Brasil, estariam aqui também, mas também apoiam a representação o senador Lindenberg Farias, que é o líder da oposição no Senado, a senadora Regina Souza, a senadora Fátima Bezerra e outros senadores. Se trata de uma representação, então, como eu ia dizendo, contra o senhor Wellington Moreira Franco e contra o senhor presidente da República. No nosso entender, o senhor Wellington Moreira Franco teve 54 citações na Operação Lava Jato. Se não já é investigado... Em uma única delação, né? eu não sei se é em uma ou em várias delações.
Isso veremos mais na frente. Eu não sei. Eu não sei. Mas parece que foram 54 citações, e o fato é que, para nós, se ele não já está em vias de ser investigado na operação. Diante disso, nos parece que o movimento do senhor presidente da República de dar a ele o foro privilegiado é claramente um movimento no sentido de tirá-lo da investigação nas varas federais, seja do Rio de Janeiro, seja na vara federal de Curitiba, e colocá-lo em um outro foro onde claramente caracteriza a obstrução de justiça. Então, o pedido que nós fazemos ao final, doutor Pelelé, isso é para que o senhor Procurador-Geral da República analise, esse pedido, analise, pondere a viabilidade de flagrar processo investigatório contra ambos, o presidente da República, o Moreira Franco, em relação a todos os fatos narrados, e para diligenciar o eventual crime de obstrução à justiça e atos improbos conexos, que, no nosso entender, estão caracterizados. Né? Esse é o objetivo da representação que, ora, lhe entregamos. Okay. Não é isso? Eu já fiz o município. Sim. Da representação, já despachei esse aqui para autuação, e isso deve ser autuado de hoje para amanhã. Teve mais ou menos. Vamos verificar o que tem realmente sobre as citações. Nós ainda não temos, obviamente, condições, como ainda estamos submetidos ao sigilo do Supremo em relação à colaboração, sigilo legal, na verdade. Nós não temos vamos dizer assim, esse número, essa determinação, enfim, nós ainda estamos com isso. O Procurador-Geral já deu mostras que essa situação do sigilo talvez não perdure durante muito tempo. Tem que avaliar ainda como é que o Procurador já pediu? Não fez, porque não é praxe agora. Nesse primeiro momento, com todas as colaborações, sempre se fez igual. Sem fazer colaboração, se faz, nesse caso, a diferença que são 77, normalmente era uma petição só, ou duas petições, é um colaborador só, ou dois colaboradores. Como são 77? Tem que ser 77 pedidos? Foram 70, não, acho que são mais, senador, porque 77 são os colaboradores, mas eu não sei quantos fatos eles narram. Para cada um tem que haver um pedido? Talvez mais, porque não é por colaborador, é por fato. Né? Então é um trabalhinho bastante complexo. De toda forma, nós vamos dar, quando a gente dá o tratamento disso, de abertura de investigações, eventuais arquivamentos, aquele tratamento que acho que todos já mais ou menos já tiveram a oportunidade de ver, de arquivamentos, abertura de investigação, declínio de atribuições, aquelas coisas que normalmente nós fazemos. Neste momento, nós abrimos o sigilo. O ministro de Teoria, ele tinha uma ideia de que a abertura do sigilo se tornava apenas obrigatória quando do ajuizamento da denúncia. Na verdade, quando do recebimento da denúncia. Então, por exemplo, nós tivemos a situação do senador Collor, o processo contra o senador Collor, ele ficou muito tempo em sigilo, muito tempo, porque apenas nós ainda convencemos o ministro Teoria que podia levantar o sigilo só com o oferecimento da denúncia. Mas ficou a denúncia não foi recebida ainda, mas ficou mais de um ano a denúncia ajuizada sem que o sigilo fosse levantado. Esse é um caso que eu me lembro que havia. Mas nessa situação, como enfim, a peculiaridade do caso, muita gente, enfim, envolve muita gente, para ninguém ficar, para não termos aquela ansiedade toda e tal, é conveniente, parece talvez o Procurador-Geral já antecipar um pouco esse pedido de levantamento, que só vai ser levantado quando o ministro decidir, e se decidir por levantar o sigilo. Aí vai depender do ministro Fachin. Né? Então, nesse momento, o procurador vai pedir. Ele já antecipou para alguns parlamentares que vieram aqui, que a intenção é pedir, obviamente não vai ser em todos os casos, não é aquele caso, não é um levantamento de sigilo linear, você vai ter que fazer algumas verificações, que precisa ficar em sigilo, alguns sigilos legais, alguns sigilos negociais, algumas coisas que você precisa investigar depois e precisa de um sigilo agora para umas medidas futuras. Ou seja, você tem que fazer um tratamento caso a caso, mas a regra, me parece, é uma regra de transparência, dizer o que tem.
né? Então, nesse momento, nós vamos saber exatamente o que são oficialmente essas citações, etc. E tal. Mas, de qualquer forma, eu já vou encaminhar isso aqui para a assessoria nossa, para já dar o tratamento disso, e nada impede que se vá trabalhando nesse assunto e que eventuais citações que tenham sido, que são do nosso conhecimento, mas que não são públicas ainda, que a gente possa já analisar em conjunto com esse material. Deixa eu fazer uma questão. Nesse momento, as investigações nem começaram ainda, né? Porque... Oficialmente, não. Oficialmente, não. Assim, oficialmente, eu digo, o marco inicial das investigações, não. Nós não podemos fazer nenhuma diligência. Obviamente, nós temos o material, mas nós não podemos fazer nenhuma diligência com o material que a gente tem a partir do que a gente tem no Odebrecht. Porque se suspender o sigilo nesse momento, não atrapalharia, né? Essa é uma análise prospectiva que a gente vai fazer. É isso. Às vezes, por exemplo, nós temos um fato, senador, que aconteceu em 2010, 2008, que era um fato que já foi, né, já vieram os documentos, não tem nenhuma atualidade, não tem nenhuma, né, não tem mais nenhuma esperança de pegar um documento a respeito disso. Não tem relevância? Né? Às vezes tem relevância, mas não tem nenhuma situação que justifique manter aquela investigação em sigilo. Já em outras situações o fato é mais recente, ou pelo menos o fato é antigo, mas nós temos suspeitas de que pode ter ocultação de algum documento, alguma coisa, determinada conduta criminal ter sido reiterada e tal. E você precisa de outra medida diferente. Isso é uma análise que a gente faz, que nós fazemos é uma análise comum, assim, de prospecção de casos, né? Vai olhando, não, isso aqui realmente eu preciso do sigilo. Qual é a fase assim que não atrapalha de jeito nenhum a investigação? Porque eu tenho um projeto de lei exatamente para acabar com o segredo de justiça. Quando não atrapalha, é difícil de fazer um corte linear. Mas normalmente a gente não atrapalha mais as investigações quando a denúncia está oferecida. Quando já vai para o judiciário. Oferecida a denúncia. Ou, no mínimo, já é um bom indicativo quando eu tenho um procedimento investigatório em andamento e esse procedimento investigatório eu juntei a diligência do procedimento. Um procedimento que não é sigiloso, por exemplo, um inquérito policial, e eu fiz uma diligência que pode ter sido sigilosa, mas eu juntei nesse procedimento. Pronto, acabou o motivo da investigação ser sigilosa. Mas mesmo assim eu posso ter, em determinado momento, uma diligência que pela súmula 14 do Supremo seja feita por fora, seja feita em outros autos, que seja sigilosa. Eu posso fazer uma busca e apreensão fora e depois juntar, depois de cumprida, juntar nos autos. De uma investigação que já existe. Isso é muito comum. O grande problema são os vazamentos. É difícil fazer um corte linear. Esse é o problema. O vazamento é que é o grande... Esse realmente é um problema mesmo. Porque... Agora, imagine o seguinte, nós temos uma situação, o vazamento, me permita dizer com uma experiência nossa aqui do Ministério Público, o vazamento, o sigilo da investigação, ele é útil para nós, mas é um grande ônus. É um grande ônus. Um ônus, ele inclusive custa dinheiro, eu diria. Ele custa dinheiro e custa tempo. Porque quando nós temos, por exemplo, no caso que nós temos agora, eu brinco que eu sou da infra, né? Sou da infraestrutura. Então, eu não sei dos casos todos, mas eu cuido da parte aqui, minha função é cuidar da parte que tenha, sabe, recursos materiais, a gente precisa gravar uma prova em DVD, eu preciso dar um jeito de fazer, eu estou nessa parte. Quando está em sigilo uma investigação dessa, você imagina, 77 colaboradores, 950 depoimentos, certo? Para dar o tratamento sigiloso disso, certo? Nós precisamos restringir o número de pessoas que têm acesso. Isso custa tempo. Eu tenho pouca gente para trabalhar. Não é verdade? Se eu não dou o tratamento sigiloso a isso, ou se eu deixo isso um pouquinho mais aberto para poder dar o tratamento para técnicos, etc., eu aumento o risco de vazamento. Né? E isso é uma situação que administrativamente não é fácil de fazer. Eu estou dizendo só a parte administrativa, não estou falando de nenhum desvio, de alguém com interesse político que vá querer prejudicar alguém, não estou falando nada disso. Estou falando só no quadradinho administrativo nosso, como o sigilo é custoso. Custa dinheiro, custa tempo. O ideal seria, para nós, poder dar um tratamento às coisas, e é o que a gente tenta fazer de forma transparente quando é possível. Então agora, neste momento, nós estamos tentando acelerar
as providências serem tomadas e tal, para poder ter as condições jurídicas para poder tirar o sigilo. Para nós é mais simples de trabalhar, bem mais simples. Né? Nós temos menos ônus com isso. Fora que custodiar essa informação é difícil, é muito difícil. No caso do Odebrecht, por exemplo, nós temos centenas de advogados, nós temos 77 colaboradores e centenas de advogados trabalhando. E no geral, esses advogados eles têm acesso às colaborações. Tem acesso, claro. Né? Nós temos centenas de advogados trabalhando. Pode não ter acesso ao total, mas eles têm acesso. A maioria das colaborações são eles que produzem, inclusive. O grande problema do sigilo é que você tem processos que tramitam no Supremo há décadas. E ninguém sabe, só tem as iniciais lá. Às vezes não tem nem as iniciais. Ninguém sabe nem quem é. Às vezes já aconteceu isso a gente já debateu mas aqui. Mas são alguns hoje em dia, né? Tem alguns, é porque houve uma época, o sigilo do Supremo, só para deixar isso claro, antes da gente chegar aqui, isso obviamente, o Supremo trabalhava com os nomes. Então abriu um inquérito contra Joãozinho das Couves, aí tá lá, Joãozinho das Couves, inquérito, ação penal, assim. Se eu não estou enganado, na época do ministro Peluso, ele alterou isso. E quando o processo estava na classe de inquérito, mesmo que ele não fosse sigiloso, se colocaria suas iniciais. Certo? E o que os jornalistas fizeram, obviamente, pegaram as iniciais de todos os senhores, certo? E botaram as iniciais, e quando apareceu a inicial lá, esse aqui é fulano, né? Esse aqui é Beltrano. Todo mundo tinha as iniciais de todas as pessoas com foro. Simples assim. É um sigilo de polichinelo. Né? Depois, com o tempo, quando o Supremo começou a ter diligências mais, não é para o mensalão mais ou menos, diligências mais invasivas, mensalão não, acho que a Operação Furacão, acho que foi o grande divisor de águas, aquela que teve do Rio, que tinha desembargadores, ministros do STJ e tal. Naquela, houve diligências muito invasivas. Teve busca, apreensão, prisão, monitoramento, teve interceptação telefônica, ambiental, teve tudo. Naquele momento, ficou claro, e aí o doutor Antônio Fernando, que era procurador-geral, ele conta pra gente essa história, ficou claro que era necessário que tivesse uma classe processual no Supremo que garantisse o sigilo. E aí apareceram os processos ocultos, lembra que você havia esse nome, processos ocultos. Processos ocultos, o que era, na verdade? Eu preciso fazer uma diligência, mas eu não posso colocar nem a inicial do sujeito no porque como é que eu vou fazer a inicial, botar a inicial de uma pessoa com foro ou mesmo uma pessoa sem foro, mas que tenha relação com pessoas com foro, como é que eu vou botar a inicial dele se eu vou pedir a prisão dele? Para executar a prisão. Não tem como fazer. Então os processos ocultos nasceram disso. Isso durou até o ministro Lewandowski, agora há pouco tempo, e Lewandowski alterou essa portaria. Mas ainda existem classes de processos sigilosos no Supremo. E são necessários que tenham. O problema do processo sigiloso é que ele precisa ter um fim e ele não pode morrer sigiloso. Esse é o problema. E tem mais outra questão. Em determinado momento ele vai ter que abrir. Você é citado, não tem absolutamente nada a ver com aquele processo. Não, isso acontece. E aí isso vaza. Aí pronto, aí é uma tragédia. Aí o camarada vai passar o resto da vida para se explicar de um negócio que não tem nada a ver com ele. Isso muitas vezes, infelizmente, nós somos usados. Né? Às vezes... Muito. Somos usados muito. Eu mesmo já respondi pelo menos 4 ou 5, todos eles denunciação caluniosa. Todos denunciação caluniosa. Mas até provar que a denunciação estava nas manchetes de todos os jornais. Todos os jornais, a manchete era a capa. Era a denunciação claramente caluniosa. De não fazer, de não iniciar umas investigações sem um mínimo substrato. Isso aí nós temos, né? Por exemplo, nessa leva agora da Odebrecht vão ter provavelmente alguns fatos que foram narrados ali que serão arquivados. Porque tem umas citações ali que não tem mínimo lastro para prosseguir. Então alguma coisa ser arquivada, direto, sem nenhuma... Aí faz no máximo uma PET. Uma PET para arquivar. Não, aí nós pedimos, tira esse depoimento aqui que trata de um fato X. Destaca, faz uma PET disso e arquiva. Porque o fato fica arquivado, a gente comunica o arquivamento. A pessoa contra quem teve a citação, que sabe que teve a citação, é comunicado o arquivamento. Se amanhã abrir de novo, falarem de novo desse fato com os mesmos elementos, o pessoal diz, já tem um arquivamento aqui do Supremo, nós comunicamos sempre o arquivamento. Essa
Agora, o problema é político, né? Aí o camarada vai passar o resto da vida se explicando publicamente dessa história. Enfim, Esse é que a gente tem que ter um momento, uma forma... Eu acho que teria que ter uma fórmula, não é? Para garantir... Talvez minimizar isso. Agora, se nós fizermos um sigilo linear de tudo, o sigilo no processo penal é feito, aliás, a publicidade no processo penal é feita em favor do réu. É para evitar que nós e o judiciário, em conluio, ou mesmo sem conluio, pratiquemos abuso contra o réu. Então, o princípio da publicidade no processo penal, a regra dele é a favor do réu. É a favor do réu. Ela dá a investigação, mas podemos interpretar de outra forma. Esse é um tema muito controverso. Eu entrei com um projeto mesmo, estou com um projeto tramitando, e tem prós e contras. Então, na mesma intensidade. Tem prós e contras. Então, assim, nós quando aprendemos no processo penal na escola, a gente vai na escola, a primeira coisa, o princípio básico do processo penal, o princípio da publicidade. Publicidade para evitar, para que toda a sociedade possa fiscalizar o trabalho do Ministério Público e impedir um abuso que se pratique contra os investigados. A obrigatoriedade é depois, mas mesmo na investigação é bom ser pública, quando o fato é público, para evitar que a gente faça uma denúncia abusiva. Né? Para evitar isso, quando a denúncia abusiva nossa, a publicidade não é ruim. Agora, é lógico, o prejuízo político disso não, é tudo uma... Essas investigações envolvendo política é muito recente. Essa é coisa dos últimos 10 anos. Antes não existia nada disso. Mas por que isso, senador? Porque até a emenda 33 ou 35, agora de cabeça não me lembro, que é 99 por aí, 98, precisava da licença da casa para processar. Não, mas isso já está muitos anos, a Constituição já foi isso. Não. Isso foi emenda constitucional. Emenda? 33 ou 35, de 98 e 99, faz 20 anos. Exatamente. Certo? Bem, estamos aqui no gabinete, chefe do gabinete, Procurador-Geral da República, Janot, com o doutor Eduardo Pelela, com os senadores Capiberibe, Randolfo Rodrigues, Vanessa Cristina e a nossa grande senadora, nossa grande senadora Lídice da Mata. É verdade, 2011. Federal, 2010, o estadual foi em 2012. Mas esse é um processo algumas vezes, por exemplo, algumas vezes isso obviamente eu não estou querendo defender, estou fazendo só uma análise histórica. O doutor Geraldo Brindeiro, por exemplo, ele é acusado de engavetar, não vou fazer análise, que até nem estava no Ministério Público na época. Eu já sou da primeira turma do Fonteles, não sei exatamente quais são os casos que é. Mas os 8 anos que ele passou aqui, como Procurador-Geral, ele ainda estava na regra da licença. Então é um pouco injusto fazer a comparação de quantas denúncias ele apresentou e quanto o sucessor dele apresentou, porque ele não podia fazer as denúncias também. Né? Ele estava na época dele, Procurador-Geral, ele tinha... Quem é? O Brindeiro. O Brindeiro, quando falam do Brindeiro, que ele engavetou, não foi fazendo nenhuma análise qualitativa do trabalho dele, apenas jurídica do trabalho. A grande parte da época do Brindeiro, aqui como Procurador-Geral, ele estava submetido a essa regra da licença. Né? Então, assim, a casa não dava licença da licença, acabou. Certo? Quando sair do cargo, beleza, sai do cargo, aí depois, prescrição, não sei o quê, volta. Mas depois não interessa, não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada. Depois, quando mudou essa parte da licença, aí ele não pediu muita licença. Eu não me lembro, aí eu não sei. Aí eu não sei. Por isso que eu digo, eu não vou fazer nada. Mas eu acho que nem tramitava as licenças. Eu acho que nem tramitava. Claro. Não, mas ele pedia, não tem? Ele pedia, não tramitava. Não, o que eu coloco aqui realmente é uma outra realidade pós a emenda. É uma outra realidade. Se é qualitativo ou não, se ele fez ou não fez, se fez bem ou não, isso aí é outro problema. Se ele realmente pediu as licenças, eu não sei, não tenho dados para isso. Agora, que tinha esse fato, e até acho que o Fonteles desarquivou muita coisa que estava com o que não tinha licença. Porque quando o Fonteles entrou, ele primeiro deu uma limpada boa no negócio, e depois ele... Essa questão sistêmica, a corrupção não é um desvio de conduta. Sistêmica é tudo sistêmico. Senador, se reproduz. Senador, nada. Sistêmico, por exemplo, for para abuso de função, é sistêmico.
monopolizar. Bem, estamos aqui Então, vamos falar, dentro do Supremo gabinete, manda chefe de devagar, gabinete, investigações, etc. É verdade. Dr. Rodrigo Vai ser Janot, mais rápido, sendo vai recebido funcionar pelo rápido. chefe de O gabinete, Supremo dá o ritmo que é possível. Tá. Agora, Dr. quando os Pelela, senhores legislaram, após certo? a entrega do Fizeram requerimento o foro para pedido função, ninguém mais presidente dava Michel 100% Temer com dos relação à nomeação do ministro Moreira Franco. Agora nós vamos encerrar Não é para isso, né? a transmissão, O Supremo é para ter 200 depois voltamos parlamentares com mais investigados, né? dados, Mas aí informações vai- desse encontro. Porque se o Ministério Público dos Estados funcionasse mesmo, com o mesmo protagonismo, com a mesma atividade no federal, matava na